Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio das As Meninas Podcast. Minhas meninas do Papai Celeste, sejam muito bem-vindas. E nós vamos ver o segundo capítulo do nosso livro devocional Êxodo do Despertar. Está sendo uma experiência bem legal, né? Sim, gente, que emocionante a gente está aqui compartilhando com vocês os principais insights e novos insights que a gente está tendo, né, Flor, nos bastidores aqui, ao fazer e vivenciarmos juntas esse devocional poderoso. Já comenta aqui se você assistiu o episódio anterior, se você já fez lá as lições de casa, os desafios do primeiro dia do devocional. E se você vai continuar com a gente aqui até a 40ª semana, porque são 40 capítulos, tá? Então, ao longo de 40 semanas, a gente vai estar aqui trazendo um capítulo por vez e tem lição de casa. Com certeza. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Você viu como ela tá linda, gente? Olha esse look aqui. Ah, gente, eu vou melhor pra vocês, né? E o meu de hoje está... Hoje vai ser a estreia do filho do Michael Jackson, né? Eu tô aqui super animada, planejando há meses esse negócio. Então, daqui eu vou pra lá. Sim. Louca. Então, sejam bem-vindas. Vamos lá começar. E o capítulo de hoje foi a Fabíola que escreveu. Então, os dias pares, todos são da Fabíola. Os dias ímpares foi eu que escrevi. Então, no dia 1 foi o capítulo meu e de hoje é o da Fabíola. Geralmente, quando eu leio, ela já até ri. É que eu já tô ameaçada de morte. Já, tem umas coisas assim que veio pra ela, uns downloads assim, que não é muito legal. Assim, que humilha a gente de um jeito que te obriga, ou você toma jeito, ou você segue apanhando, sabe? Então eu prefiro bater. O bom é que tá aqui que eu não fui humilhada sozinha, tá vendo? Porque quando eu passei por esse processo, vocês não estão entendendo o nível da humilhação, gente. Então a gente tá aqui passando humilhação. Então, eu tô fazendo a Êxodo pela 4ª vez, já vou terminar. Eu tô fazendo com uma cliente da Irlanda, a Patrícia, e tá sendo assim incrivelmente especial. É surreal ver o quanto cada capítulo tá se encaixando com as provações que ela passa no dia a dia. Parece que foi escrito para ela, assim, tá sendo muito legal. E a gente já vai encerrar, falta apenas 2 capítulos para encerrar. Como assim que já se passaram 38 dias? Ela e a Cris, ela ficou assim, Cris, passou muito rápido. É incrível. E eu vou iniciar novamente pela 5ª vez, né? O livro já botei o marcador, a minha Bíblia nova chegou hoje. Tô bem feliz, linda, a letra desse tamanho, do jeito que eu queria, consigo ler sem óculos. Então eu tô animada para reiniciar essa jornada com uma Bíblia nova ali para rabiscar ela todinha também. E nós queremos viver isso com vocês aqui através do podcast, né? A cada episódio, trazendo algo novo, trazendo uma nova visão. No episódio passado, minha nota de download que aconteceu ali. Foi muito forte, né? Aquela parte ali que a gente se deu conta sobre Jesus, ele quer tirar a potência dessa mina emocional que te destrói. Que forte isso. Forte. Tô animada para hoje. E é uma coisa bem importante, Flor, que eu acho que a gente nem falou, mas já fica aqui para você. Separa um diário, pega a sua Bíblia, pega a canetinha e mergulha mesmo nesse processo junto com a gente, mergulha nesse devocional aqui, do 1 até o 40º que virá, todos os capítulos, enfim, escreve, anota, deixa fluir de dentro de você as respostas, pede orientação do Espírito Santo para que ele te revele a verdade que você precisa olhar, encarar sobre você mesmo para você conseguir se libertar desses cativeiros que te aprisionam. E se você não tem uma Bíblia, providencie. Sim. Providencie, porque isso aqui é a nossa maior ferramenta. E eu sei que tem mulheres que ainda não têm a sua Bíblia como ferramenta e escudo e proteção e livro de pesquisa. Então, bora providenciar essas coisas para a gente caminhar juntas até o capítulo 40, combinado? Muito bem, então vamos lá iniciar o capítulo 2.
A gente vai aqui na citação, na designação do dia, que é que a gente dá a ideia, né, do que está no resumo. E eu não vou ler, porque se eu ler e sentir alguma coisa, eu vou querer bater nela aqui na frente de vocês, porque geralmente as coisas que vêm é incrível, né? A gente vai estudando e vem assim as impressões que o Espírito Santo nos dá, das lições que precisamos aprender, dos desapegos que precisamos viver, e a parte do desapego que dói bastante. Né? E quando aquela verdade é falada para o nosso coração, olha, você precisa mudar bem aqui. Você não adianta seguir justificando que teu trauma é isso, aquilo, que leva você a agir dessa forma. Já não funciona mais. Você precisa ceder e se submeter ao meu desejo. Dói, porque ele vai mostrar qual é o desejo dele. E muitas vezes vai ser algo que vai causar bastante desconforto. A gente não serve um Deus que nos mantém confortável de jeito nenhum. Pelo contrário, ele se incomoda de nos ver no mesmo lugar. Porque nós somos seres que a gente foi feita para evoluir e evoluir para toda a eternidade. Não, a gente não vai chegar num ponto que não vai evoluir mais, a gente vai seguir evoluindo. E é maravilhoso isso. É muito bom. Né? Então vamos lá. É ruim, mas é bom. É bom. Se tem uma coisa que descreve o processo, é isso. Dói, é desconfortável. É ruim, mas é bom. É péssimo, mas é maravilhoso. Quem você se torna é muito melhor. Sim. E vamos lá, então. Vou ler então, amiga. A designação do dia 2 fala bem isso. Presta atenção aqui, ó. Para tudo. Presta atenção aqui, que você vai ficar assim, eu sei. Cada gatilho sussurra o nome de um acordo emocional que ainda não foi rompido. Em quem você se transforma quando o gatilho é ativado, revela o acordo emocional por trás do gatilho. Vamos falar sobre esse negócio aí, que já foi um tapa, assim. É forte. Porque, olha assim, é como se toda vez que algo te tira do eixo, né? Quando esse gatilho ele é acionado, o que é o gatilho? É justamente aquele momento de disparo ali, ó. Disparou em você teu sistema nervoso, foi acionado. Ele é um sussurro mostrando qual acordo que você não rompeu, um acordo na dor, um acordo de repente lá na tua infância, quando você foi humilhada, ou quando riram de você, ou quando você levou uma surra, ou quando te compararam, ou quando você queria se sentir amada e você não era vista, ou enfim, existem muitas possibilidades. E esse gatilho acionado, ele tá sussurrando isso para você. Olha, tá vendo? Você explodiu de novo aqui. Tá vendo? Aonde que essa ação de agora te leva lá naquele acordo, na dor. E só para você entender aqui, por exemplo, as próximas perguntas que faz a gente refletir, dá uma pista para você entender melhor como que você vai identificar esses gatilhos. O que eles vão revelar para você, né, quando eles são acionados. E daí fala aqui, ó. Qual é o padrão de comportamento ou a persona que surge imediatamente em você quando o seu gatilho mais comum é ativado? Pensa aí, tipo, quando a raiva é ativada, ou a tristeza, ou é ressentimento, ou mágoa, em quem você se transforma? Você se transforma na tua menina ferida? Você se transforma no seu pai? Você se transforma na sua mãe? Você está tomando a dor de alguém? Você está... Em quem? Quem é essa persona? E aí, olha assim, se essa persona fosse um acordo, qual seria a frase exata desse acordo emocional que você fez? Por exemplo, ninguém mais fala assim comigo. Se eu descansar, o que vão pensar? Eu tenho que provar o meu valor. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu não posso confiar em homens. Homens não prestam. Quem casa casar é problema. Então você imagina assim, ó, todos essas frases prontas, feitas, que foram ditas ou gritadas ou empurradas para você igual abaixo, em momentos de estresse que você viveu, em momentos de trauma que você viveu na sua infância, na sua adolescência, nos conflitos familiares que muitas de nós passamos e vivemos, e aquilo ali ficou impregnado junto com um forte impacto emocional, junto com uma memória de dor, junto com
um sentimento, muitas vezes camuflado ou até mesmo reprimido, e aquilo tá ali. Então o gatilho que hoje aciona na sua vida, ele tá te levando lá atrás. Ele tá te levando lá onde você fez acordos e que precisam ser rompidos. Isso. E uma das coisas que nós estávamos conversando, foi ontem? Eu não lembro. Foi na reunião que nós tivemos na Uhum, videochamada, que a Êxodos, essa metodologia que o Pai Celestial nos inspirou, na realidade, a base dela, a principal missão da Êxodos é ajudar cada mulher que fizesse passar por esse processo, se transformar em alguém que elas amam ser, né? exatamente. Porque quando você vive o processo dessa metodologia, aqui nesse dia 2, é você identificar os gatilhos. E o que é o seu gatilho? Né? E a Fábio mencionou sobre a questão da raiva, a frustração, e os gatilhos é tudo aquilo que te leva a sentir algo e reagir de uma determinada forma. Então, no meu caso, era da raiva, da impaciência. O gatilho da ansiedade, especialmente o da ansiedade, era muito forte. E quando o gatilho da ansiedade ele era acionado, um dos acordos que vinha na minha mente, assim, de imediato, e vem de forma muito natural, e você acaba acreditando que você é assim, mas não é. A minha amiga Thaís, que ela é uma mentora incrível, ela fala assim: não, você não é, você está assim. É. É um Uhum. estado, Um né? Você estado. não é. Você é linda, você não está bonita, você é linda. Então não existe negociação nisso. Mas aquilo que você sente é um sinal de um estado. Então, quando a minha ansiedade, ela era minha não, a ansiedade, Uhum. não minha. Eu só Isso aí. possuo coisas divinas. Então, quando a ansiedade ela era acionada, primeiro acordo que vinha: se eu não assumir o controle, não vai acontecer. Hum. Olha só, né. Então eu vi, e da onde eu peguei isso? Eu vi o meu pai ser assim, de querer tomar sempre a frente, controlar tudo e através de forma muito agressiva também, ele usava agressividade, adivinha? Eu também carregava isso em mim, esse padrão. E ao identificar, quando eu fiz esse dia 2 que eu foi ali, eu falei: "Espera aí, então quais são os meus gatilhos?". Aí um dos primeiros, a ansiedade, a raiva, sempre me ver frustrada. E que vozes vêm quando esses gatilhos estão acionados? Ansiedade, assumir o controle de tudo. E da raiva? O da raiva é não ver, como é que eu posso dizer? Não eliminava a empatia completamente. Então, quando o gatilho da raiva era acionado, gente, eu não tinha empatia nenhuma. E eu odiava de verdade, eu tinha aversão em estar daquele jeito, né? Em ser, em literalmente ser daquele jeito naquele momento. E ao identificar isso, eu não quero mais ser assim, né, dizer não quero. Então o que eu preciso fazer para mudar? Então nesse dia 2 aqui, quando eu tive que me confrontar e admitir, tá, esses gatilhos me levam a reagir como? A falar o quê? A pensar o quê de mim? A pensar o quê das pessoas que eu amo? Porque quando você entra ali no território da raiva, é horrível, né? Você literalmente entra como se fosse numa outra dimensão. Uhum. Aí ali o não sagrado é o território dele, Uhum. né. A raiva nunca resolveu nada, nem vai resolver, não vai. Então, era a minha mente, ela era levada para esse campo onde eu olhava para as pessoas que eu dizia amar de uma maneira completamente distorcida e usava o que havia sido feito contra mim como motivos para deixar de amar, né, para justificar as minhas ações, na forma de falar, no jeito de pensar. Para você ver o poder que esses gatilhos têm. Se você não se der conta desses acordos que estão ali, né, que o gatilho é acionado e junto com ele traz essa lembrança desse acordo, de coisas que você começa a falar. Um acordo que eu tinha, que me machucava muito e eu não me dava conta que era aquela forma de pensar que vinha quando esse gatilho era acionado, que fazia eu sentir tanto ressentimento, né. Uma das coisas que eu pensava é que Deus não tinha tempo para mim. Porque faltava eu viver de uma determinada forma para ele me dar atenção. Então, quando vinha o gatilho do ressentimento, aí o inimigo vinha: "Ah, tu jura que ele vai te ouvir? Olha a maneira como você falou com seu marido, olha como você tratou seus filhos. Olha aí, você não é digna da atenção dele. Ó, e o coitadismo, nossa, tem tanta gente passando coisas piores do que eu, ele nunca vai me dar atenção". Gente,
tudo importa para o nosso papai Tudo a nosso importa. respeito, E tudo. amiga, aqui você colocou um ponto muito importante, que olha como está tudo conectado, porque hoje, né, no dia 2 a gente estuda também o capítulo 2 do livro de Êxodo. E Uhum. quando você vai ver lá na história, né, nesse capítulo 2 a gente vê, Moisés nasce, Moisés ele é separado, a filha do faraó lá encontra ele, adota ele é criado pela própria mãe, né, como ama de leite, ela paga um salário para a própria mãe de Moisés cuidar dele, então acontecem várias coisas ali nesse capítulo 2 e uma das coisas é ele mata um egípcio, ele se comove com o sofrimento do povo hebreu e ele, num estado de raiva, no estado de Sim. descontrole e de comoção íntima, compaixão, ele comete um assassinato, sim, ele cometeu um erro gravíssimo, né, um pecado gravíssimo, mas até então nem era pecado. Por quê? Porque só depois que tudo isso aconteceu que ele recebeu os 10 mandamentos, né? Sim. E aí ele entendeu o poder, o mandamento de não matar. Mas enfim, aí nesse capítulo 2 tem algo que me chamou muita atenção, que, que fala assim, eu vou ler para ser mais exata para vocês, mas está lá no capítulo 2, deixa eu abrir aqui, No e próximo ele episódio fala eu trago a assim, minha ó, Bíblia também, então tem que saber. lá no versículo 24, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então isso tem tudo a ver com o que a Cris falou aqui, que Deus ele se importa, Deus ele se atenta para a nossa condição. Não existe um problema menor ou maior, porque o meu problema tem tanta gente que está sofrendo mais do que eu. Para o Uhum. Senhor, que mesmo que para mim seja um sofrimento, uma unha encravada, vamos pensar assim, uma unha encravada está sendo um sofrimento para mim nesse momento. Isso é importante para Deus. Sim, é Isso é importante. importante para Deus. Uhum. E aqui nesse contexto ficou muito claro que Deus ele via os filhos e ele vê todas nós como filhos e ele se atenta para a nossa condição. Então não importa qual seja o tamanho, não existe maior ou menor grau de sofrimento Não, para o Senhor, ele sempre ele vai não olhar para condiciona. nós. Ele Ele não não condiciona, condiciona o tempo dele. não Não condiciona. condiciona. Mas eu condicionava, né, o julgamento da forma como ele me via por conta da narrativa que os gatilhos emocionais traziam para minha cabeça. Tudo aquilo que faz você se sentir menos, que faz você olhar para uma situação com falta de esperança, com ressentimento, com chateação, isso é sinal dos seus gatilhos em controle. São os gatilhos assumindo a narrativa. Quando o Senhor está prevalecendo, quando nós deixamos Ele assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a situação, aí vem paz. Uhum. Para quem não sabe, meu filho passou por uma cirurgia quase 2 semanas atrás, e eu lembro assim que eu recebi a notícia, meu coração encheu de medo. Claro, ele está longe, e eu queria estar lá, e eu querendo falar com as pessoas para me ajudar. E a minha cliente da Irlanda, quando ela atendeu a ligação, eu estava em prantos, chorando, e ela falou algumas palavras usando as escrituras, e aquilo trouxe uma paz muito grande para mim. E ela estava muito tranquila, porque ela já tinha passado por uma cirurgia de apêndice, né? E ela disse que vai ficar tudo bem, é uma cirurgia simples, vai ficar tudo bem. E aquilo me acalmou na hora. Mas se eu deixasse os gatilhos da preocupação, da ansiedade, imagina se eu não tivesse vivido esse processo. Então Deus estava me preparando há mais de um ano, que já tem mais de um ano agora. Não, fez um ano, né, amiga? É, Fez um ano agora em em abril. abril. Fez um ano agora em abril. Nossa. E imagina se eu não tivesse iniciado, mas eu tive que passar por isso 4 vezes para estar pronta, para não deixar o gatilho da ansiedade vir com as narrativas me trazendo só tragédias, né? Tá vendo? E por que foi coisa da tua cabeça, deixar o teu marido ir na frente, teu filho, era para ele estar aqui, se fosse o caso, mas porque o Senhor me inspirou, procura uma ajuda, vai falar com alguém logo.
e veio a palavra que me confortou. E eu vi essa paz em todos nós. No meu marido, no meu filho que ia ser operado, na minha filha, estava todo mundo tranquilo. A confiança, A né, confiança, amiga? e quando a gente vê a vontade dele, pode ser uma coisa extremamente difícil, né? Uma Uhum. saúde, nossa, mexer na nossa saúde é um desafio, mas a paz estava ali, porque eu deixei o Senhor assumir o controle daquela situação, e não os meus gatilhos. Então, foi muito tranquilo. Houve momentos aonde o meu gatilho queria assumir, que eu queria. É o Brand falando do meu marido, né? Eu queria falar como ele tinha que agir, mas quando ele já tinha o próprio plano dele também. E na hora o espírito, vai dar 5 passos para trás, Cristina? Vou. Já fui dando passo para trás, deixando ele fazer a parte dele, eu fazendo o que eu podia de longe, e cada um fez o seu papel nesse momento do desafio da cirurgia do meu filho. Daí ele super saudável, né, feliz, Recuperado, recuperado, já vai voltar a glória. trabalhar segunda-feira, Ai, que ele tá benção. ansioso para voltar a trabalhar. Então, assim, quando o Senhor, a gente deixa ele prevalecer, né? Quando a É, gente deixa ele prevalecer, independente da situação, por mais difícil que seja, ele tem esse poder de desativar os gatilhos, né? Quando a gente quer, ele tem esse poder. Ele vai lá e ele faz. Então, para mim, essa experiência recente, ela foi realmente incrível. Foi desafiador, mas ele deixou a gente passar com muita tranquilidade. sim. E Uhum. olha como é importante esse processo, né, amiga, porque se a gente não tem a consciência, se você não para um período da sua vida, do seu dia, para analisar isso daqui e para começar a se auto-observar, se autoconhecer, se autodesvendar, porque às vezes você age, tá Uhum. ali só vivendo no piloto automático, um dia de cada vez, não deixa a vida me levar, e gatilho sendo acionado, e problema sendo criado, e transtorno acontecendo dentro de casa, e você não sabe como fazer. E aí, às vezes, você só tá, Senhor me ajuda, não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, às vezes, o que a gente precisa fazer, tá aqui uma ferramenta, tá aqui uma A prática, resposta a está bem aqui, resposta. na tua mão. Você faz as perguntas, o Senhor, ele fala com você através da palavra dele, e você começa a ter clareza, o Espírito Santo vai te confirmando, você vai tendo revelação da verdade sobre você, tipo, é muito incrível, porque literalmente escamas vão sendo removidas dos Sim. nossos olhos, e a Uhum. gente vai se atentando para esses detalhes, para esses pequenos pequenas ou grandes questões que acontecem na nossa vida, Uhum. e aí você pensa: "Poxa, realmente, olha, me deixei ser levada de novo por aquele gatilho". Aí, de repente, vem a ansiedade: "Opa, o que que essa ansiedade está querendo me revelar? Uhum. Eu tô confiando mesmo em Deus? Eu tô me sentindo segura? Opa, isso aqui tá me revelando uma insegurança. Eu tô insegura por quê? Por que que eu tô insegura? Tem realmente um problema iminente ou é coisa da minha cabeça?". E você começa a refletir, a pensar e a questionar, e as respostas elas vêm. Sim. E você precisa estar ali, ó, atenta, anotando e mudando, né? Fazendo Sim. ações diferentes. A gente tem mais aqui, né, amiga? A Aqui. afirmação diária ali, né, quando você usa, quando tem um gatilho Aham. acionado, eh, as escrituras sagradas, desde o início ali de Gênesis até o Apocalipse, tem ensinando sobre o poder da palavra, sabe? Porque em Gênesis, desde o primeiro capítulo, fala: "E Deus disse". Aí vamos entrar agora num solo bem sagrado aqui. Somos feitas à imagem e semelhança do nosso Pai Celeste. Imagem e semelhança, né? Semelhança no quê? As características que ele possui, ele também nos deu. Então, Deus tem um poder incrível na palavra, incrível. Os mundos, né, tudo foi criado com o poder da palavra dele, começa ali já em Gênesis 1. Então, se somos imagem e semelhança dele, esse poder também foi investido em nós. Então, as afirmações diárias, elas são colocadas justamente pelo menos uma para ajudar você a substituir alguma afirmação que um acordo traz, aquele Uhum. acordo emocional negativo traz para você substituir. A afirmação de hoje, que a Fabíola escreveu, foi: Deus atenta para a minha condição. Ou seja, ele se importa com a sua condição, com a minha condição, independente do que seja. Eu lembro que eu passei por uma experiência de perder um anel de R$ 7 que meu marido tinha comprado para mim de presente. Porque ele tinha andando na loja ali em Recife,
ele viu e disse, porque tinha uma borboleta no anel, ele disse: Olha, Cris, e por ele saber que é uma borboleta, você quer? Ele já me ofereceu, tu quer, Cris? Eu, ai, amor, que lindo! E comprou. Com 24 horas que eu tive o anel, eu perdi ele. Né? Eu perdi ele dentro do templo. E eu falei: Pai Celestial, meu marido não sabe que eu perdi o anel, mas o Senhor sabe aonde esse anel está. E o Senhor se atenta para tudo que tem nessa terra, tudo está no seu devido lugar, e o Senhor sabe onde tudo fica. E o Senhor sabe onde está meu anel. Se o Senhor puder me devolver esse anel, que eu sei que não é de ouro, não é de diamante, não é de um valor extremo. Foi R$ 7, era um anel de fantasia. Mas o valor dele para mim foi porque o meu esposo me deu. Porque ele viu que era algo que eu gostava. Gente, não passou meia hora, eu voltei no templo, o anel foi encontrado. Né? O anel foi encontrado. Então, eu quero falar para você que se um anel de R$ 7 é importante para Deus me devolver, imagina. Né? Como você deu o exemplo da unha encravada, uma dor de cabeça, uma doença grave, tudo isso é importante para Deus. Eu tive que aprender a me acostumar a orar ao Senhor, acreditando, literalmente ali, lutando para tirar essa sensação de esses pensamentos que vinham de, mas tem, fulana está enfrentando câncer, a minha amiga. Aí o Senhor, calma, é teu momento agora. Eu passei a ouvir a voz dele me dizendo, é o teu momento agora, tá tudo bem, fala comigo. Qual é o problema com você? Aí eu, pai, eu quero tomar um sorvete. Mentira. Né, gente, mas tem amigas que tiveram realmente, uma amiga minha, que ela queria tomar um sorvete. Não vou falar o nome dela, porque muitas das mulheres que na companhia conhecem ela. Ela disse que ela não tinha ela não tinha R$ 1. Ela disse, eu vou me arrumar, pai, e vou andar no shopping. Mas eu quero tomar um sorvete, eu não sei como eu vou tomar, mas eu vou tomar. Que amor. Gente, ela foi pro shopping e ela disse que ela passou na frente da entrada do cinema. Quando ela olhou, tinha R$ 10 no chão. Ai, gente. Eu amo essas histórias, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer pegar Deus e colocar numa caixinha, como se ele tivesse ali num balcão e fosse atender um de cada vez. E a fila, e a fila, e a fila, e você tá ali, você vai de repente na fila, a maior fila dos pedidos pequenos, com medo de que, porque tem gente com pedido maior. Mas Deus, Ele é Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele atende o pedido de todos ao mesmo tempo e tudo para Ele é importante. Porque Ele é onipresente. Ele construiu o universo numa forma que eu digo, o que o mundo chama de universo, na realidade eu digo que é a máquina do Senhor. Tá tudo já arquitetado, como, por exemplo, o poder da palavra. Né? Ele fala, para que eu não preciso trabalhar muito, porque é como uma grande empresa. Tem o presidente e tem os funcionários aqui. Para atender, para que o presidente da empresa não precisa toda hora estar, né, ali. Eu vejo assim o mundo também. Aí o Senhor, vou colocar em cada filho o poder da palavra. Ele declarar, ele já vai ativar um negócio bem aqui que já vai atender o pedido dele ou dela. Então é assim que eu vejo o universo, como uma grande máquina que é a inteligência do Pai, para que ele não precise toda hora estar vindo, porque ele está em todo canto, em todo lugar. E a partir do momento que você vai entendendo isso, que você compreende a magnitude, a potência de quem você é, né? Uma filha de Deus, a imagem e semelhança dele, você começa a ter muito cuidado no que sai da tua boca. Sim. Né? Muito cuidado. E a gente sempre está se corrigindo, a Fabiola. Uhum. Não é assim, não. Não é assim. É porque é isso, se a gente não ficar vigilante, Jesus falou, vigiai, orai, fiquem atentos, porque se não acontece coisas, você entra no piloto automático de novo e tá ali naquela antiga versão, né? E ao invés de gerar bênção, gerar maldição na sua vida. Então, é incrível isso. E a gente tem o exemplo perfeito de Jesus Cristo. Ele, como filho do Pai, ele esteve aqui, carne e ossos, um homem de carne e ossos, com todo o conhecimento e toda a visão e toda a identidade divina completamente revelada para ele. E ele falou, ele deu o exemplo, ele esteve aqui para que a gente pudesse ver que é possível fazer como ele fez, ser quem ele é. Ele falou, eu sou o caminho, vinde a mim,
Eu e o Pai somos um. Então, gente, é incrível quando a gente para pensar, né? Sim. Sobre o Sim. exemplo de Cristo, a forma como ele se posicionou aqui nesse mundo e na terra, e o que a gente precisa fazer é imitar Jesus Sim. Cristo. E ele literalmente não era guiado pelos gatilhos, de jeito nenhum. E olha que ele era Gente. provocado a todo instante, né, e ele realmente, para mim, é o meu maior exemplo. Eu lembro que em 2017, quando eu estava ali, na minha idolatria para conseguir prosperar o mais rápido possível. E quando essa verdade ela veio à tona jogada na minha cara que eu estava idolatrando o dinheiro, eu idolatrava a prosperidade, Uhum. e que eu estava tentando usar o meu pai celeste como um gênio da lâmpada. E eu tinha uma lista de cento e poucas pessoas que eu admirava, que haviam alcançado o resultado que eu gostaria, né, na questão financeira. E quando eu olhei, e com o tempo, quanto mais eu ia me curando, quanto mais eu ia, né, tirando essas camadas de dor, meus olhos foram sendo abertos para enxergar quem essas pessoas realmente eram. E a pessoa que deveria mais importar de verdade era o Salvador Jesus Cristo. Ele é a resposta. E eu ficava tão obcecada em botar em prática o que aquelas pessoas falavam, banho de gelo. Ai, tem um monte de Gente, coisa tem aí na tanta coisa. Isso internet, aí é você mais vai lá para ver. frente também que a gente fala sobre isso. Gente, tem um capítulo aqui Ai, que é que fala que humilhação é pura. humilhação. Eu lembro que te ria e chorava ao mesmo tempo, a Fabiola e eu. Teve um dia. Ai, não vou, vamos falar? Não, Não, vamos dar vamos deixar spoiler. pra frente. Vai Vamos para deixar frente, pra vai, frente. que Lá hoje pra é frente. sobre identificar os É, gatilhos e acordos por trás. É para você ver o quanto isso nos escraviza. Eu digo assim que a consequência mais triste de se ter uma vida completamente guiada por nossos gatilhos é o quanto somos roubadas da nossa alegria. é, Olha isso. é. Nossa, e é verdade, sabe? E a Fabiola e eu lembro que nós estávamos vendo o nosso processo por conta própria. E nós nos demos conta disso, do quanto a gente não conseguia sustentar momentos felizes. Lembra que a gente vivia esses momentos felizes, mas algo sempre vinha e roubava a alegria Uhum, daquele. E foi ali que ficou mais nítido ainda o agir do não sagrado na nossa vida, do uhum. quanto ele estava andando livremente na nossa vida. E a gente ficou, ai, tem que mandar esse troço embora agora. Ele não pode mais ter domínio, já deu desse ladrão ficar roubando a minha alegria. Com Exatamente. meus filhos, com meu marido, com meu trabalho, né, com tudo que eu faço. Pior que é verdade, era em tudo que eu fazia, eu não conseguia sustentar essa alegria. Mas por que eu não conseguia? Porque eu estava sendo mais leal, eu tinha mais lealdade aos meus gatilhos e às narrativas, né, que eram ditas por eles, do que ao meu Deus, do que ao Salvador. Essa foi uma Exatamente. verdade amarga. Eu lembro que a gente acessou essa verdade. É duro de Foi muito encarar. duro de dizer, nossa, minha lealdade está mais aqui do que no Salvador. Porque se tivesse no Salvador de verdade, eu não teria tantos momentos miseráveis como eu estava vivendo. Não teria, não Uhum. teria de jeito nenhum. É bem isso. E a gente tem que entender que antigamente lá no a gente vê o Velho Testamento, enfim, as escrituras, Hum. existia muitas batalhas para ganho de território, né, e era assim que o povo da casa de Israel prevalecia. E começou aqui com Moisés e foi até Davi e os próximos reis. Então eles batalhavam mesmo para ganho de território. E hoje a nossa batalha ela é espiritual. A gente precisa realmente desmantelar certos altares, certos domínios que o não sagrado tem na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa forma de se ver, na nossa autoestima, enfim, muitas questões que a gente precisa realmente batalhar espiritualmente. Espiritualmente, o que a gente passou ao longo de todo esse processo até escrever a Êxodos, foi realmente uma guerra espiritual muito Muito forte. forte, muito grande. E teve momentos assim, né, Cris, que a gente Nossa. precisou realmente exercer fé, autoridade de filha e Uhum. expulsar o inimigo não sagrado da nossa vida, da vida da Sim. nossa família, das influências sobre os nossos maridos, sobre os nossos filhos. E foi assim batalhando espiritualmente em oração, em jejum,
em leitura das escrituras, em humilhação diante do Senhor, em joelho dobrado, né, como um altar para o Senhor, onde a gente foi realmente vencendo e ganhando domínio e território. Então, hoje a nossa batalha ela é outra. A gente não batalha por territórios como o povo antigo fazia, mas a nossa batalha ela é em espírito. E as filhas do Pai Celestial precisam aprender a batalhar em espírito, precisam aprender a usar o poder da voz, que é a arma mais poderosa para criar e destruir que o Pai Celestial nos deu, para expulsar e para criar uma nova vida, uma nova realidade, uma vida de bênção, uma vida de paz. Então, observa o que esses gatilhos estão fazendo você falar e reproduzir diariamente na sua vida. E se isso que está saindo da sua boca é reclamação, é murmuração, é mais do mesmo, ou você está usando a sua voz, a sua língua para criar uma nova realidade. Então, o exercício está aqui. Pensem sobre isso. O que os gatilhos têm revelado para você sobre o seu estado emocional e o que necessita ser rompido. Escreva isso. Tire um momento para você. Bota uma música. Aqui a gente colocou até a música de hoje. É o Divinos, dos Jovens Sud, dos Jovens Santos dos Últimos Dias, tá? E tem uma ação motivacional para você fazer também. Essa música, ela fala muito, ao se olhar no espelho, o que você consegue ver? Imperfeições ou a sua essência? O que você vê? Então, você vai se olhar no espelho e você vai profundamente se analisar por um momento. O que você está enxergando quando você se olha no espelho? Você está mais se criticando, se julgando, ou se menosprezando, se inferiorizando, ou você se admira, você se ama, você se vê como uma filha amada de Deus? E se a sua visão ela está distorcida sobre quem você é ainda, ore para o Senhor pedindo para que Ele te mostre, para que Ele te revele, para que você sinta. Por muito tempo no ano passado, uma das minhas orações era: Senhor, eu quero me ver como o Senhor me vê. E eu quero ver o meu marido, quero ver os meus filhos como o Senhor os vê. Não quero só olhar mais para os defeitos, não quero mais olhar só para as imperfeições, para as falhas, para a comiseração. Eu quero ver com os olhos espirituais celestiais o que o Senhor tem para me mostrar, para me revelar. Então, essa ação vai ajudar muito você nesse processo. Então, são essas três ações. Responde aí, né, o que os seus gatilhos estão te revelando. Escute essa música Divinos e se olhe no espelho profundamente e se admire e ore para o Senhor, para que a sua visão ela seja realmente a visão dele para você e não uma visão distorcida dos seus gatilhos ou da influência do não sagrado na tua vida. Combinado? Combinado, perfeito. Gente, olha, sou muito grata pela oportunidade que Deus me deu de viver esse processo. Realmente me salvou, porque ter uma vida completamente dominada por gatilhos me fazia ser alguém que eu não gostava, realmente eu não gostava. Eu chorava de raiva em ver quem eu me tornava quando os gatilhos, aquele monte de gatilho era acionado, como se fosse uma sequência de dominó caindo. Era horrível. E hoje eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ir eliminando tudo aquilo que me afastava da minha essência, que me afastava de me conectar com Ele, que me afastava em me amar de verdade. Eu sou grata por saber que, ainda que eu caia, ainda que um gatilho aqui e ali seja acionado, existe o arrependimento. O arrependimento, eu digo que nada mais é do que aquele botão de reset, literalmente. Ai, é um botão, eu sou muito grata por isso. E tem muita gente que tem dificuldade, né, com arrependimento, sabe? Ver muito pelo lado negativo, eu digo que é uma das maiores bênçãos que existe nesse planeta. Mas é aquele arrependimento sincero, que nos leva a não querer viver mais daquela forma. E eu tenho muita gratidão, meu Pai, por ter essa oportunidade, né, de me arrepender todos os dias. Não é só uma vez, não, é todo santo dia vai ter, sim, uma coisinha aqui e ali. O Espírito Santo vai te mostrar que você precisa soltar, que você precisa deixar ir na sua vida. Tá? Muito obrigada por você ter ficado aqui. Compartilhe essa mensagem. Abençoa a vida de uma irmã sua.
que está precisando, eu tenho certeza. Gente, eu digo que a tecnologia ela foi inventada pelo Senhor para que mais filhos e filhas dele possam ser abençoadas de maneira mais rápida. Então, você pode pegar esse vídeo agora e encaminhar. Nesse momento, veio alguém na sua mente. Você vai ser usada pelo nosso papai para ajudar essa pessoa. E eu sei que o que foi compartilhado aqui pode ser a resposta da oração de alguém. Com certeza. Tá bom? Obrigada mesmo e até o próximo episódio. E no próximo episódio a gente vai falar do capítulo 3. Se você não tem o seu livro ainda, Sim. vamos deixar o link aqui na descrição, que você pode pedir o seu para chegar aí na sua casa, qualquer lugar do Brasil. E você pode também presentear uma mulher abençoada, um homem, Sim, qualquer um homem também. Mesmo com a linguagem, fala ali A gente fala filhas, muito filhas, né? mas o homem ele pode fazer também. Isso aqui vai ser muito vai abençoar muito. Nossa. Meu marido tá fazendo, então realmente é transformador, tá? Sim. Recomendo. Presentei uma amiga, um amigo com esse livro que vai ser transformação também, tá bom? Gratidão, meus amores, e até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Então vamos. Hoje é tu que abre, vai. Tá bom, vamos lá. Olá, minhas lindas meninas do Papai Celeste. Estamos aqui para o nosso 7º episódio do podcast As Meninas. Tu me pegou de surpresa? A gente vai fazer de novo. Depois vai ficar tudo em preto e branco esse negócio aqui.